Olá, 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 de retorno aqui à nossa rotina de sempre, indo para academia, sentado aqui no Recife, tentando manter a organização da encarnação. As mudanças e tudo mais, né, que tem, isso é uma coisa que eu vou fazer em breve, um vídeo falando com muita calma. Como é que tá você aí? Bom, aqui tá, como eu falei, umbral, irmão, às vezes é assim que é a vida, né? A mãe lá numa situação dessa, eu conversando com meus irmãos também. E a gente tem que manter o pra frente, tem que ir pra academia. Onde é que acha força? Na forma de pensar. Na forma simples e sincera de pensar, inclusive no conhecimento adquirido em relação à continuidade da vida, em relação à forma de enxergar sem drama, sem desespero. Sente-se muito por um lado, se realmente é uma coisa que pega você o tempo todo, o choque de realidade, né? Mas ao mesmo tempo você precisa manter a ordem, tem que ter cabeça para fazer as coisas, tem que ter cabeça para sentar aqui e falar sobre espiritualidade. E não só com você, eu falo comigo sobre espiritualidade. Sinto fortíssima a espiritualidade nesse momento. Tudo que a gente veio fazendo, que a gente veio estudando, que eu venho fazendo com mim mesmo, está funcionando de forma legal, porque existe para nessas horas ter calma, inclusive no processo de intuição, né? Que os mentores sempre estão aí para ajudar a gente nessas horas, passando as melhores energias possíveis. Muitas vezes a vida vai acontecer. Então isso serve para vocês, serve para mim. E estamos em aprendizagem, né? Vamos lá? O Gustavo Oliveira deixa uma questão no FAQ que eu fiz no sábado, e complementando o que eu não gravei na sexta. Ele fala que, Saulo, em um dos seus vídeos você disse que alguns obsessores, mesmo sem ter mérito algum, acusam e jogam os outros, normalmente pessoas em projeção astral. Falam coisas pra gente, verdade. Segundo você mesmo, espíritos agem dessa forma por não conseguirem ainda enxergar seus próprios defeitos, mesmo estando desencarnados. Na verdade, é porque não é nem só não conseguirem enxergar o próprio defeito, que eles sabem que são almas cebosas, que são pessoas ruins, sabem disso. Como muitas pessoas também sabem que não são perfeitas ao falar do defeito alheio. O que não falta é a consciência da interligação. De que o fato de uma pessoa, por exemplo, o cara pode ser um obsessor ferrenho, mas ele acha no senso de justiça dele que determinada coisa joga na sua cara. Às vezes com a intenção maligna somente de lhe derrubar, independente dela, como se ele não existisse. Eu não estou valendo nada, estou aqui para lhe perturbar, para encher no seu saco, sendo obsessor, querendo te destruir, mas tem uma capacidade de falar, você não presta por causa daquilo, não consigo enxergar o meu. É aquela velha coisa, você vai olhar a trave no olho dos outros, o cisco no olho dos outros, mas não vai entregar a trave no seu. É muito por aí, é uma inconsciência, é um procedimento de buscar mesmo acontece o tempo inteiro em todos os lugares. É uma hipocrisia inconsciente, é uma não percepção do meu próprio mundo, é um não questionar. Na verdade, é uma desarmonia. Sempre que alguém julga o outro, de alguma forma existe uma desarmonia. Porque não houve uma lógica. Quando existe a lógica, como mentor, como espírito já andando, ele jamais vai julgar o outro. Ele tem a compreensão da coisa. Mesmo que ele não tenha determinado ponto de defeito, ou já tenha passado por aquele, principalmente se já passou, ele entende mais. A gente também é assim, você teve um problema, o cara está tendo mesmo, isso aí eu sei, você tem uma compreensão. Mas quando você, por exemplo, nunca traiu ninguém, mas você vê uma pessoa traindo, você não vale nada, mas naquele ponto você é bom, mas em outros tantos você não é. Essa interligação de percepção de que as pessoas têm momentos diferentes depende de muita lucidez. E os espíritos não têm essa lucidez. Isso quando estão inconscientes, mas muitos deles sabem. E o objetivo deles ali é simples, é derrubar você, fazer você se sentir mal, você perdeu o equilíbrio. Aí ele continua aqui, por outro lado, eu já tive a oportunidade de ler livros, de assistir palestras espiritualistas, que quando o espírito desencarna, ele se libera da véu da ilusão do corpo físico e como consequência não consegue mais se iludir com os erros e defeitos. Isso é quando ele sai das dimensões de desequilíbrio, irmão. Aí tudo fica claro na espiritualidade, ou seja, ele continua. As pessoas estão na carne e colocam um sorriso no rosto e conseguem iludir os outros. Mas quando morre, esse teatro acaba. Dessa forma, estou confuso dentro das suas... Vamos lá. Você está confuso pelo seguinte detalhe. Aqui, estamos levando em consideração uma pessoa consciente. Dessas pessoas que essas palestras falavam. E existem milhões de tipos de consciência, irmão. E não tem um bolo, uma receita de bolo, uma lógica, uma programação de como cada consciência vai ser.
são imensas variáveis, imensas traumas, imensas formas de enxergar diferentes que criam comportamentos extremamente diferentes de um para o outro. O que acontece é que no umbral, as consciências que ao desencarnarem por desequilíbrio da sua própria consciência, por perseguir alguém, por apego ou imensos outros tipos de ligações a vaidades e a outras coisas, eles acabam ficando ali. Quanto mais tempo em zonas inferiores, mais você surta. A gente só não surta aqui porque o corpo não deixa. Ele tem um limite de percepção que mesmo estando no umbral, na zona pesada, a gente não consegue, não totalmente, né? Apesar que surta muitas vezes, você não consegue lembrar do que era, nem então deixa eu ligar aqui que tá calor. Você consegue lembrar de quem era, né? De nada. Então é muito próximo disso. O corpo, assim como limita a sua rememoração do que você era antes de estar aqui, ele também limita seu procedimento como consciência de algumas coisas aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer. Será que o nível consciencial na espiritualidade é influenciado pelo nível evolutivo do espírito? Totalmente. Mas o nível evolutivo ele também é relativo. Por exemplo, você pode de repente pegar seres extremamente inteligentes com a capacidade de processamento até em alguns pontos legais, e ele tenha um dos pontos ainda que seja uma corrente nos seus pés. Um exemplo, para tentar ser mais claro, você pega uma pessoa que ela é coerente, é educada, sincera, ela até ajuda os outros, mas ela tem um ponto, sei lá, sexualidade desequilibrada. Ela ainda vive muito fortemente o desequilíbrio da sua sexualidade, tem desejos e sonhos e faz situações, mesmo sendo uma pessoa, entre aspas, em vários outros pontos, ética, conhecimento espiritual avançado, ela tem procedimentos que, ao procedimento aqui, a conecta com muitos espíritos em desarmonia. O que aconteceria? Provavelmente, a depender desse tipo de conexão, mesmo ela sendo uma pessoa muito boa, é possível, existe a possibilidade que no processo do desencarne ela fique aprisionada nas suas próprias ilusões densas, que lembrando que uma coisa densa sempre é mais forte que uma coisa sutil, e se mantenha por um tempo grande ainda no umbral, ligada àquele ponto dela. No fundo é uma pessoa boa, mas com pontos que ainda acorrentavam ela em ilusões que levariam ela a uma zona de sofrimento, por ligações da própria ilusão dela, que no astral é muito forte, naturalmente ela seria também puxada para essa zona e levada à inconsciência no astral. E assim por dizer, o nível, se a pergunta ali, o nível consciencial dele não seria suficiente para não deixá-la em zona de sofrimento e influenciada pelo processo de inconsciência ali. Ele continua, se for assim, quer dizer que um psicopata, quando retorna à espiritualidade, não se tira a culpa do que fez na carne? Não. Aí pode ser que imediatamente não, mas ele vai, como funciona o processo? Vamos lá, eu vou dirigindo, Gustavo, a gente vai conversando aqui, que esse negócio vai ser um pouquinho mais longo. Não deu. Vamos imaginar que uma pessoa desencarne, Gustavo, tá? Essa pessoa acabou de desencarnar e ela era psicopata aqui no físico. Quer dizer, o que é isso? Ela não tinha empatia pelos outros, por um procedimento, inclusive, que já veio no astral. Ela já encarnou assim. Ela era uma pessoa com, não psicopata forte, psicopata no sentido da empatia, né? Psicopatia de nível até, entre aspas, facilmente identificável aqui na nossa sociedade, tá? Então ela desencarna e no momento do desencarne ela tem o checklist das coisas erradas que ela fez e sofre as interações que, independente dela não sentir, espiritualmente ele sofre o impacto daquilo. Como ele tenta, através do procedimento de raciocínio, que é um bloqueador dos sentimentos mais elevados, muitas vezes raciocínio mal elaborado, mal direcionado, é o loop, na verdade é como se fosse uma programação mal feita para fantasiar o que de fato está acontecendo. Você tenta, às vezes acontece isso, tanto tem o desequilibrado que não consegue se voltar para um ponto, como tem um cara que pensa demais, mas ele pensa em forma desarmonizada, ele acaba, para proteger o emocional dele ou para fugir ao máximo das sensações emocionais, que
não é esse o fundamento. O fundamento é você analisar tudo com calma, processar e ter o processo de empatia, que é pensar, analisar, entrar no sistema do outro, pensar, sentir o que o outro sente, né? Ele então vai desencarnar e vai continuar andando como psicopata, quer dizer, perturbando os outros, achando que não tem defeito nenhum, ou não tendo defeito nem pensando sobre isso. Mas só que como funciona o processo da evolução? Não por acaso ele já encarnou no corpo, já está sofrendo, inclusive agiu como tal, e tomou várias pancadas na vida. Você acha que o psicopata passa de boa aqui? Passa não, irmão. Ele tem um vazio também existencial, ele sente algumas raivas, algumas frustrações, apesar de não ter empatia pelo outro, ele tem muito por si mesmo. Gosta de dinheiro, gosta de poder, gosta de enganar os outros, gosta de fingir que é bonzinho, tem várias coisas, né, que eles fazem muito bem. Só que isso cria um vazio, vai criando um vazio, vai criando uma solidão, vai criando uma vida sem sentido, em que você, por mais que conquiste as coisas, depois de um certo tempo, aquilo não é tão gratificante. A mesma coisa acontece no astral, ele desencarna, passa a ser um obsessor, ou um espírito inteligente, manipulador, é o que não falta no astral, nas zonas inferiores. Chega um momento que tudo que você faz, ainda que você não sinta, mesmo fisicamente falando, você tem um retorno. O fato de eu ser um psicopata ou um espírito, passar por uma situação de não empatia, encarnado, não quer dizer que ele não receba karma, inclusive durante a vida. Por exemplo, faço mal a uma pessoa e tenho uma sensação espiritual ao meu lado, tanto negativa como ações da vida que lhe apertam. Porque às vezes não vem só na sensação negativa, já que ele não sente emoção, vem no apertar da vida. Aperta, 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 e o cara vai amortecendo, vai amolecendo. No astral é a mesma coisa. Cada vez que um espírito faz mal para alguém, cada vez que uma ação é feita, imediatamente, ou quase que imediatamente no astral, o procedimento é mais rápido, você é jogado em dimensões mais densas. Você vai lá para um quarto de uma pessoa, começa a perturbar, segue a pessoa, aí em algum momento você baixa demais sua frequência, ainda que você não pense, não faz diferença. A regra não é igual, a lei não é igual, ação e reação. Então ele é puxado para uma frequência que é voltada a si mesmo. Lá ele sofre, sente dor, porque o psicopata sente dor, meu irmão. Vai sentir dor e toda vez que ele fizer uma ação, ele sente aquela agonia. Nossa, deu. Chega um momento que começa a fazer não mais sentido, porque ele começa a perceber que ao ser ruim volta para ele e começa a ficar um vazio, uma coisa. E aí que ele começa a questionar, e aí começa a vir a própria vida de forma inteligente, criando situações de reencarne e de acontecimentos também no astral que tocam o seu coração espiritual. E ele adquire a sensibilidade de que ações voltam e dói nele. Será que não dói no outro também? Esse processo é um despertar, é algo que vem aos poucos. Então, a sua pergunta ela é muito profunda, porque ela segue para esse caminho, ao mesmo tempo para a questão dos espíritos que são os acusadores, né? Que você começou falando por isso. São aqueles espíritos que não têm consciência sobre si mesmo, que é isso que você está falando, sobre o seu sofrimento, e só pensam, na verdade, em função de si mesmo. Quer dizer, eles são capazes de acusar os outros, são capazes de fazer mal para os outros, sem perceber o quão mal eles também são. Mas essa não percepção da maldade, nesse caso de um espírito que não percebe, ela mais cedo ou mais tarde ela é respondida, ela é analisada, há um despertar. Às vezes demora 2, 3, 4, 5, 10 encarnações. Vai depender do tipo específico. Às vezes são espíritos que, como eu falei, assim como ele não consegue avançar por causa de um ponto, tem outros pontos nele que estão avançando. Nível de percepção, o procedimento de análise, a capacidade intelectual, até que chega uma hora que ele vai e alinha a capacidade da empatia, quer dizer, o sentimento evoluído, a capacidade de compreensão lógica, que é pensar no outro. Quanto maior a sua lucidez, no que diz respeito ao mundo de si só, maior automaticamente é a sua capacidade de sentir amor, de sentir ajudar, de não ser egoísta. Normalmente um cara como esse, ele é extremamente egoísta, ele só vive para si mesmo. Automaticamente a lucidez dele é desse tamanho, que é voltada só ao seu próprio umbigo, só à sua própria vida, só às suas próprias vontades e desejos, seja de fazer mal, seja de conseguir alguma coisa, independente do como vai ser, se alguém vai ser prejudicado por aquilo. Em algum momento, que de fato ele vai ter que responder pela não lucidez que ele está tendo. E essa não lucidez ela é uma batida diária. Até que quando ele vai abrindo a percepção do mundo, nossa, não existe só eu. Nossa, tem outras pessoas que sofrem como eu estou sofrendo as reações das minhas ações. Só um minutinho. Não teve som hoje, eu podia ter continuado a falar.
Então é dessa forma que a coisa acontece, é desse jeito que é assim que funciona a espiritualidade, é muito paulatino, o despertar da gente são em pontos diferentes. O que é fácil para um, para outro é muito difícil, o que é despertar para um aqui, para o outro é lá na frente, é por isso que a gente tem que ter muita calma, porque os acusadores são inconscientes, os julgadores são inconscientes, os apontadores de defeitos alheios são inconscientes quanto ao quê? Quanto ao próprio sistema de empatia, quanto ao sistema de respeito, de evolução, quanto à compreensão de que faz parte do mundo a dificuldade, às vezes vai ser para mim, às vezes vai ser para o outro, faz parte do mundo ponto diferente de compreensão, e é aí que entra o sistema de evolução e de respeito, de carinho que um tem pelo outro. Deixa eu ajeitar aqui para ficar na... Não estou conseguindo ver a faixa. Não estou conseguindo ver a faixa. Agora achei ali. Achei. Parar o carro errado é feio, né? Aqui, por exemplo, o sistema de compreensão. Não tem ninguém do meu lado agora. Eu podia ter parado em cima das linhas. O que foi isso? É um sistema de empatia. Porque em algum momento eu fui estacionar carro, ou seja nessa vida ou a carroça na outra vida, e eu vi que tinham carros parados. Quem não é chato quando você vai estacionar que tem um cara que pega 2 linhas sozinho? Seria um sistema... Eu poderia muito bem parar aqui e ir embora. Foda-se os outros, meu irmão. Por que saber? Tá chovendo pra caramba no Recife. Não sei nem porque eu parei aqui fora, mas tem que pegar a chuvinha, tudo bem. Foda-se os outros, eu podia pensar. Vou parar aqui e parei, resolver meu problema agora. Mas alguém vai vir aqui daqui a pouco, vai olhar e falar, porra, que cara inconsciente da boca, o cara sozinho fez esse negócio desse, ou então... Ou eu mesmo, em algum momento, vou sofrer pela inconsciência do outro. Aí vai ter um momento que eu vou perceber, deixa eu parar aqui certo que posso... Isso é um procedimento de ilusão, de lucidez crescendo na minha mente. Eu tenho lucidez que outras pessoas, como eu, vai ver. Eu tenho empatia pelos outros, porque eu percebo na minha processo de evolução consciencial que quando eu vejo isso, eu me sinto mal, eu sou prejudicado, eu prejudico outras pessoas. O procedimento de lucidez é isso. Um psicopata pararia aqui e ligaria o foda-se, resolvi meu problema aqui agora, meu irmão. Um espírito é a mesma coisa. Os imediatistas, existem muitos por aí, né? Mesmo que não seja essa psicopatia alta, nível mais baixinho, que só pensa em si mesmo, só vive para si mesmo. Isso é um procedimento que vai ter um despertar, talvez lá na frente, talvez vai desencarnar aqui agora, vai passar a vida toda fazendo merda. Chega lá em algum momento vai estar infeliz, porque todas as suas atitudes, essas pessoas geram energia, todas as suas ações, uma energia... Eu parar certinho aqui na faixa, pensando no próximo, é uma coisa bem simples, mas eu estou pensando de forma empática, sociável, coletiva. Tem um procedimento de... Isso me dá uma calma, porque eu passo o mais neutro possível, ou até mais do que não só neutro. Eu sou gentil, sou capaz de ajudar uma pessoa para aqui, vem cá, cara. Então isso cria um magnetismo positivo ao meu redor. A neutralidade é muito melhor do que a não neutralidade, de fazer o mal. Não estou fazendo não bem, mas não é suficiente. Nesse caso, cada vez que uma pessoa faz uma coisa errada, gera um magnetismo, gera uma energia, isso vai voltar para mim. Em algum momento eu vou sofrer as reações da minha própria inconsciência, mesmo sem entender que eu estou sofrendo por aquilo, está até injusto a vida, mas na verdade o que está sendo injusto são minhas próprias atitudes. É um procedimento muito profundo de aprendizagem, de evolução de uma consciência, do seu processo de despertar. A gente desperta em pontos diferentes, então fica aqui o finalzinho desse vídeo aqui da sua pergunta, Gustavo, é o seguinte: se você conhece qualquer pessoa que tenha uma dificuldade muito pesada, seja qual o tipo for, o cara é assassino, o cara é vigarista, o cara ou coisas mais simples, traiu alguém, simples, mas no respeito da que é mais comum, vamos dizer, ou passa o outro para trás, ou só pensa em si mesmo, é egoísta, não tem capacidade de fazer uns planos de ação o tempo todo. Cara, não fica com raiva. Primeiro que essa pessoa vai sofrer muitas reações, porque a vida não volta. Não vai responder para essa situação, não vai? Vai. Então tenta até, se possível, ajudar, mas se não puder, deixar vibrar positivo. Não dá um conselho? Não. Vibrar positivo. Ele não precisa da sua raiva. De forma muito inteligente, e pelo contrário, não julgue. Quando eu digo não julgar, não é porque Jesus, não julguei para não ser julgado, não vou julgar, não é aquele medo idiota, entre aspas, respeitável, mas inconsciente, de que não vou julgar porque senão alguma coisa vai me julgar também. Não. É pelo fato da inteligência da coisa. Eu estou lhe passando agora, tentando desmistificar a inteligência do não julgar. É porque aquela consciência está em processo de aprendizado naqueles pontos. Talvez você já tenha até passado por muitos outros, esteja melhor em vários outros. Mas você precisa entender onde você está, quem são os serizinhos que vivem perto de você e os pontos diferentes que você também tem outros tantos como eu, que a gente não consegue controlar.
E você só vai conseguir, inclusive, despertar daqui, tem um sistema de empatia, até ser um mentor no futuro, quando você atingir o ponto de que não se julga, não se analisa. Olha, cara, se é difícil para ele é porque tem um caminhar dele ali. Não é tão simples para aquela pessoa. A consciência dele não consegue. Mas será que é tão básico? Porque não estacionar no lugar certo? Filha da puta, cara. Porque cara, é o processo empático. É o despertar não feito ainda. É a consciência ainda sofrida, vivendo somente no seu umbigo, é o egoísmo, é a falta de lucidez. Isso está acontecendo o tempo inteiro. E deixo um outro presente para você, talvez o mais importante desse finalzinho. Como tem muito pouca gente boa, ser legal é legal pra caralho, velho. Porque é urgente de pessoas boas. É urgente do cara que para e espera passar. É urgente do cara que aperta a mão e dá um sorriso. É urgente do cara que doa energia. É urgente da gratidão, da delicadeza, do delicado, do ser gentil, da gentileza. É urgente do amparo, que ninguém faz, que ninguém pensa. É todo mundo imediatista. Quando você faz a quantidade de energia positiva, quando você dá uma pequena ação, quanta coisa boa você pode fazer, quantos mentores você vai se aproximar. Ao simplesmente fazer uma atitude de pensar diferente, ser positivo, de passar coisas boas. Como posso ajudar? Posso? Não, então vou orar, vou vibrar positivo. Isso cria um movimento gigantesco de espiritualidade ao seu redor. Nós vivemos num mundo, principalmente aqui no Brasil, no lugar onde nós estamos encarnados aqui, estou falando em português, onde, se você quiser ser legal, tem um universo à sua frente de possibilidades. Tem uma carência por todos os lados. O que você tem feito em referente a isso? Tem se desesperado sob o umbral? Tá difícil mesmo. Mas porque está todo mundo se perdendo nos seus eus das dificuldades. Quando você sai um pouquinho disso, se acalma, quanto se pode se fazer por aqui? Você é extremamente útil se estiver lúcido. Senão, vai ser só mais uma pessoa desesperada precisando da lucidez de alguém. FOI, fui.